Boa noite, meus irmãos. Uma alegria estarmos aqui nesta quarta-feira para o estudo bíblico, para orarmos ao Senhor, estarmos juntos novamente. Vamos iniciar com uma oração nesta noite. Senhor nosso Deus, nós adoramos o Teu nome por estarmos junto com os nossos irmãos ao redor da Tua palavra. Bendizemos o Teu nome pela Tua graça que se renovou nesse dia sobre nós. Louvado o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua igreja, por cada irmão, cada irmã, cada família. Bendito seja o Senhor. Tu és Deus zeloso e tem cuidado de nós. Glorificamos o Teu nome porque Tu és o único Deus vivo, verdadeiro, soberano Pai, digno de ser adorado, invocado, glorificado. Por isso estamos aqui nessa noite para aprendermos de Ti, estarmos juntos contigo e louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Bendito seja o Senhor, nós te adoramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia no texto inicial em 2 Samuel 16. 2 Samuel 16, nós vamos ler de 5 a 13. Se o olhar, o vídeo estiver um pouco desfocado, é a organização aqui do espaço, mas eu acredito que o som vai chegar muito bem aos irmãos. 2 Samuel 16, de 5 a 13. Davi amaldiçoado por Simei. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Continuando aí no versículo 9. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar-me a vida. Quanto mais ainda este benjamita, deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho. Davi e os seus homens, também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. Esse texto aí, irmãos, inicial, para a meditação desta noite. Nós vamos agora passar para os momentos de intercessão, de oração. Peço que você ore silenciosamente durante alguns instantes. O Senhor está conosco para nos abençoar nas necessidades diversas, também nos irmãos desempregados, tantos enfermos, cuidando da saúde, tratamentos diversos, irmãos internados, famílias carecendo da graça do Senhor, a restauração. Passamos ainda por um momento de pandemia. Graças a Deus o Senhor tem abençoado esta fase. Nós vamos orar. Interceda pela igreja, pelos planos da igreja,
pelos líderes da igreja, pela eleição que teremos. Que o Senhor nos abençoe, a eleição de oficiais. Que o Senhor dirija os planos da nossa igreja e todo o povo de Deus que carece. Oremos silenciosamente. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome por esta noite, por estarmos com os nossos irmãos em oração, em intercessão, diante da Tua augusta palavra que nos orienta, que nos ilumina. Que o Senhor nos ajude no entendimento das Tuas verdades, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor também, neste momento de intercessão, olhe, ó Deus, pelas necessidades, pelas aflições do Teu povo. Também neste momento glorificamos o Teu nome por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Bênçãos diversas, quantos milagres e prodígios hoje operados pelo Senhor. Glorificamos o Teu nome, ó Pai, e clamamos pelos lares, pelas vidas, irmãos que precisam de uma porta aberta de trabalho, de emprego, que o Senhor esteja concedendo essa graça, Senhor, bem como os que estão internados em tratamentos diversos, com problemas de saúde, que o Senhor conforte, console, que o Senhor cure, pois Tu és poderoso, Senhor. E nós cremos na graça do Senhor, no poder das Tuas mãos maravilhosas. Abençoa os lares da Tua igreja que precisam de restauração, as vidas que precisam de um toque na área espiritual. Muitos estão deprimidos, muitos até revoltados, muitos desanimados, muitos longe dos Teus caminhos. Tenha misericórdia, Tu és poderoso, Tu és Senhor absoluto sobre os corações, as vidas, as intenções. Sê propício a Deus. Clamamos pelo nosso país, continue abençoando, Senhor, os governantes, todos os que estão investidos de autoridade, que o Senhor dê conhecimento, capacidade, honestidade, compromisso, Senhor, com o povo, com a Tua igreja, os Teus filhos, a humanidade que nesse país está, nessa cidade, nesse estado. Tenha misericórdia, Senhor. Glorificamos o Teu nome nesta noite, pedimos e Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, peço que você agora abra a sua Bíblia na continuidade em 1 Reis. Está aí próximo do texto que lemos. 1 Reis. Nós vamos ler 2 trechos do capítulo 2. 1 Reis 2. Vamos ler em duas partes. O primeiro se encontra nos versículos 8 e 9. 8 e 9. Aí nós temos Davi dando instrução a Salomão e morrendo. Davi estava no final de sua vida. E aí o contexto fala também deste homem Simei, que é o primeiro texto que lemos lá agora, Davi, falando deste homem no fim da sua vida. Vários anos após aquele acontecimento lá em que Simei amaldiçoou o rei na revolta de Absalão. E aqui nós temos, no final da vida de Davi, ele se lembrou e deu recomendações a Salomão acerca daquele homem. Temos aí os versículos 8 e 9 de 1 Reis 2, que nos diz assim: Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora, não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, bem saberás o que lhes hás de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Ainda aí no capítulo 2, vá comigo, os versículos 36 e 37, que nos diz assim: Depois mandou o rei, aí já é o rei Salomão, mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: Edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte, nem para outra.
porque há de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedrom, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá, então, sobre a tua cabeça. Temos aí a palavra agora de Salomão, a partir da orientação de Davi, para este homem chamado Simei. Os dois textos referentes a este homem. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez ao Senhor esta noite. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra, bendizemos o teu nome pelas tuas verdades e clamamos ao Senhor que nos oriente, nos ilumine, nos dê, através do teu Espírito Santo, conhecimento, inteligência, capacidade, apesar das nossas misérias, para que possamos aprender da tua palavra e crescer espiritualmente para a glória do teu nome. Console, conforte, transforme, Senhor, através das verdades da tua palavra. Nós oramos porque precisamos de ti e do alimento espiritual. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de dividir esse estudo em 2 quartas-feiras, que fala sobre este homem chamado Simei. Sabe, irmãos, as pessoas, elas possuem várias qualidades e várias virtudes, nós sabemos disso. É bom reconhecermos essas características, tantas qualidades como as virtudes. Todos nós gostamos dos elogios dos nossos dotes e também do seu próprio reconhecimento, não é? Porém, temos que reconhecer o outro lado. Existem diversos defeitos em nossas vidas e imperfeições no homem, na humanidade. Uma dessas imperfeições chama-se displicência. Displicência. Esse é um defeito grave e um defeito perigoso. Displicência significa falta de cuidado. Falta de cuidado com a vida, falta de cuidado com detalhes, com as vidas dos outros, ausência de zelo com as conquistas, muitas vezes com os ganhos, com as possibilidades, falta de reconhecimento das diversas situações, dos diversos contextos, também ingratidão com as bênçãos e graças divinas. Displicência é uma demonstração de indiferença, uma demonstração de desinteresse. A partir dessa colocação é preciso refletir e pensar. Você conhece alguma pessoa com esse defeito ou você tem vivenciado esse defeito na sua caminhada? Será que a sua conduta não tem sido uma conduta displicente? Displicente? A pessoa displicente não considera as experiências e se coloca em situações perigosas. Há um problema sério com o displicente nesse sentido de considerar as experiências e pelo que ele passou, deixou de enfrentar ou deixou de passar. O displicente ignora muitas vezes o valor das dádivas, das coisas. Então hoje, conforme dito, nós veremos algumas coisas e a história desse homem chamado Simei. Simei, um homem extremamente displicente, irmãos, displicente. Ele era parente de Saul e odiava o rei Davi. Odiava o rei Davi. Pois Davi havia, nós sabemos da história, sucedido ali a Saul como rei. E vários fatos, irmãos, alimentavam essa raiva, esse ódio de Simei. Quase todos eles ligados às questões de parentesco ali que ele tinha através da sua família. Então, quando Davi fugia de Absalão, ele se aproveitou, foi aquele momento de fragilidade do rei Davi, na revolta de Absalão, seu filho, Simei se aproveitou, amaldiçoou e apedrejou o rei com toda a energia, naquele momento ali de movimento do rei diante da revolta de Absalão,
Ele fez isso. Amaldiçoou, apedrejou com toda a energia o rei Davi e aquela comitiva, principalmente focando na pessoa do rei Davi. Nesse seu ímpeto, ele foi extremamente displicente na sua raiva, no seu ódio, na sua cólera. Que o exemplo dele nos ajude a evitarmos essa atitude, principalmente nos momentos de cólera, de ira, nos momentos nos quais não usamos a razão e a orientação do Senhor. Tema, então, será Simei, um exemplo de displicência. Nós vamos iniciar esse estudo nesta noite. Simei, um exemplo de displicência. Então, um primeiro tópico desse tema, ele é um exemplo de displicência por quê? Porque não considerou do que escapou. Exemplo de displicência, esse homem chamado Simei, porque não considerou do que ele escapou. Nós vimos na introdução que o displicente não considera as coisas, ele não pondera, né? E aqui nós vemos que ele não considerou do que escapou. E aí, focando um pouco nesse capítulo que acabamos de ler, nós vemos aí dos versículos 5 ao 9 as informações do texto, desse primeiro texto que lemos, que foi 2 Samuel 16, de 5 a 9, voltando ao primeiro texto aí, né? 2 Samuel 16, de 5 a 9. Abissai era filho de Zeruia, irmã de Davi. Ele possuía 2 irmãos, Joabe e Azael. Eram sobrinhos de Davi e guerreiros valentes. Veja, irmãos, as condições. Veja ali o contexto. Guerreiros valentes. Abissai serviu ao exército juntamente com Joabe, guerreiros treinados. Eles matariam facilmente alguém que cruzasse o caminho do rei. Facilmente, sem nenhum tipo de esforço. Imagine, então, alguém que amaldiçoasse o rei, se eles matariam qualquer um que apenas cruzasse os caminhos ali do rei, da autoridade do povo. Imagine alguém que estava amaldiçoando o rei. Esse seria assassinado, estaria assinando a sua condenação, assinando a sua própria condenação. Se você olhar aí o versículo 9 de 2 Samuel 16, estamos aí no primeiro texto, né? Versículo 9 é claro e nos diz: então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. E lhe tirarei a cabeça. É o que ele disse. E lhe tirarei a cabeça. Amaldiçoar um governante violava a lei divina. Os irmãos conhecem o Antigo Testamento nesse ponto. Se os irmãos forem lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 28, está escrito: nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Está em Êxodo. Deus jamais deveria ser blasfemado, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, nem as suas autoridades vindas da parte dele. E a pena para este procedimento, irmãos, era a pena capital, era a morte. Amaldiçoar o rei era crime para a pena capital. Parece que Simei não entendeu do que escapou. Nós estamos aí iniciando essa meditação na vida desse homem. Então ele não entendeu aí do que escapou nesse primeiro momento aí que nós temos, nesse momento no qual ele amaldiçoou o rei, em 2 Samuel capítulo 16, que ele ia amaldiçoando. Ele não entendeu ali o contexto, aqueles homens valentes ali, e do que ele escapou. Ele foi poupado da morte e não atentou para esse benefício. Certamente você já passou por várias situações críticas, difíceis. Mas será que já escapou da realidade da morte? Da realidade da morte?
existem pessoas que já experimentaram esse livramento e contam, né? E contam. Certamente a pessoa nunca esquece desse fato, desse momento trágico, difícil, de escapar da realidade da morte. Simei não entendeu da pena a que foi poupado. Faltou-lhe percepção para medir o livramento. Então, irmãos, importante pensarmos, importante que nossa mente trabalhe. Temos valorizado os livramentos do Senhor. Quantos livramentos, né? Quantas vezes você já ouviu alguém testemunhar que longe dos caminhos do Senhor, envolvendo-se em riscos diversos, e foram libertos pelo Senhor e retornaram, né? Compreenderam a situação, compreenderam o livramento, e falaram: Deus me deu uma chance, uma nova possibilidade, e eu retornei aos caminhos do Senhor. Quantos não tiveram esse momento de reflexão e de retorno? Mas isso não aconteceu com Simei. Ele não compreendeu ali o momento, né, pelo qual estes homens disseram: olha, nós arrancaremos a cabeça dele rápido aqui. É simples, basta uma palavra. Quantos livramentos, irmãos, de diversas formas e situações temos valorizado? E se pensarmos no maior de todos os livramentos, o livramento da morte espiritual que o Senhor nos concedeu. Deus nos livrou da condenação e nos deu a salvação. Já pensou nisso? Essa libertação maravilhosa que o Senhor nos concedeu graciosamente pelos méritos de Cristo, da condenação da morte. Não sejamos displicentes. Simei foi um exemplo de displicência. Então nós vemos aqui que ele foi um exemplo de displicência porque não considerou, não ponderou, não pesou do que ele escapou. Do que ele escapou aqui, nesse texto aqui, que nós lemos, o primeiro texto, de 2 Samuel 16, que nós vimos ali. Quase que ele perde a cabeça, e parece que Simei não considerou nisso. Mas, meus irmãos, ele é um exemplo de displicência, esse homem. Por que também? Porque ele soube desprezar as oportunidades. E aí nós vamos lá para 2 Reis, capítulo 2, que é o segundo texto que lemos, o segundo bloco de textos. Nós vemos lá as instruções de Davi, no final de sua vida, ao seu filho Salomão, em que Davi se lembra desse primeiro evento aqui, que nós acabamos de ler. No final de sua vida ele se lembra, e ele dá ali algumas orientações a Salomão acerca desse homem Simei. Nós lemos 2 blocos aí, 1 Reis 2, de 8 a 9, e 1 Reis 2, de 36 a 37. Então, irmãos, saber desprezar as oportunidades também é um exemplo de displicência. É também displicência. Nós sabemos que as oportunidades, elas não acontecem sempre. Elas não acontecem sempre. Quem sabe você está esperando uma grande oportunidade, ou quem sabe está vivenciando um momento que uma grande oportunidade veio. Saiba disso. As oportunidades não acontecem sempre. São situações esporádicas, são situações fortuitas da vida, as chamadas oportunidades. E nós sabemos, inclusive, que a sabedoria popular, ela tem frases sobre essa questão, não é, das oportunidades. Uma frase famosa é que a oportunidade é como um cavalo selado que passa. É como um cavalo selado que passa. Mas se você aproveitar a chance, se você souber pelo Espírito do Senhor que aquele é o momento, importante aproveitar as oportunidades. Mas o displicente, ele sabe desprezar oportunidades. É interessante pensarmos nas nossas vidas, porque as lutas são constantes, não é verdade?
Os problemas, as dificuldades, como são constantes. Dia a dia, todo dia eles brotam. No mundo teremos tantas aflições. A Bíblia fala disso. As lutas são constantes. As dificuldades estão sempre presentes, não é verdade? É uma realidade. Isso nós temos que reconhecer. Os problemas aparecem em todos os momentos. Quem sabe você está vivenciando, certamente está. Eu estou, sua família está, tantos irmãos. Os problemas desde criança, desde jovem, já enfrentando situações difíceis e problemas. Mas as oportunidades são raras. Elas são difíceis, elas são incertas. São situações acidentais, situações eventuais da vida. Situações eventuais da vida. Por que a vida é assim? Nós sabemos. O Senhor sabe, não é? O Senhor sabe das lutas do seu povo, dos sofrimentos do teu povo. Certamente, nós sabemos que o pecado trouxe sofrimento no mundo, ao homem, a existência humana, questão do pecado. Porém, irmãos, embora escassas, todos temos oportunidades diversas de vivenciarmos as oportunidades. Ninguém pode dizer que não teve chance ou não está tendo chance. Oportunidades, elas vêm, embora raras. Elas surgem, elas aparecem. Cuidado com a displicência. O displicente sabe desprezar oportunidades. Algumas vezes nós aproveitamos essas chances. Nós aproveitamos, somos inteligentes. Outras vezes podemos dizer, como a sabedoria popular, deixamos o cavalo passar, deixamos ele ir. Quem já não passou por essa experiência, essa situação? Quem nunca perdeu uma grande oportunidade? Quem sabe ela está hoje brotando na sua vida, na sua existência. Quem sabe uma oportunidade, uma restauração espiritual diante dessa palavra, de uma renovação, de um retorno. Que grande oportunidade, que grande oportunidade. Tantas oportunidades em diversas áreas da vida. Então, quando nós perdemos oportunidades, nós lamentamos. Nós lamentamos. Os anos passam, mas nós não nos esquecemos daquele fato. Aquele fato marca, né? Eu perdi grande oportunidade. E aquilo marca. O que será que marca tanto as nossas vidas? A realidade é que marca. Traz a sensação de perda. Certamente, um dos motivos é esse. Porque perder aquela oportunidade traz esse sentimento de perda. Perdi. Eu perdi. Eu perdi aquela chance que veio de uma maneira tão maravilhosa. Com a oportunidade, foi-se uma grande chance e uma grande possibilidade. Puxa vida, eu perdi aquela oportunidade. Nós falamos. Será que temos aproveitado ou desperdiçado oportunidades? Então, o texto, irmãos, apresenta essa situação interessante. Se bem não entender as oportunidades dadas, nós vimos aí nesses vários textos lidos, teríamos até mais textos, e se nós contabilizarmos, são 3 grandes oportunidades nas quais ele escapou de uma justa punição. Existem esses registros aí, 3 grandes oportunidades, você pode ler. 2 Samuel 19, 16 a 23, alguns nós já lemos. 1 Reis 2, 8 e 9, 1 Reis 2, 36 e 37, que nós fizemos aí como segunda leitura. E tem também esse texto aí, que nós entendemos aí, que são 3 grandes oportunidades aí que esse homem, né? Poucos tiveram 3 oportunidades desse tipo, mas Simei teve. Poucos tiveram grandes oportunidades. Ele é um exemplo de displicência. Soube desprezar as oportunidades. O displicente sabe desprezar a oportunidade. Nós vamos ver que isso custou caro para ele, muito caro, essa sua displicência, que também fez com que ele desprezasse oportunidades. E nós vamos continuar esse estudo na próxima quarta-feira,
para vermos a conclusão dessa vida de Simei, uma pessoa displicente. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine e que o Senhor sempre nos dê a orientação do Espírito. Em nome de Jesus Cristo, continuaremos na próxima quarta, meus irmãos. Amém.